3, 2, 1 e... Viva Brasil! Para recebê-los, quero chamar o Alexandre. Sou Alexandre Caramaschi, um dos fundadores da EAI Brasil, goiano, sotaque arrastado, empresário da área de varejo, formado em ciência da computação lá em 2002, quando começou a se falar em ERP, antes ainda da gente falar em nuvem. E alegria estar aqui. Eu sou o Pedro Chamuleira, sou mais novo de 10, família italiana, e o tagline da família é: os últimos serão os últimos, né? Então eu tinha que me virar. E aí meu pai era empreendedor, aí fui para 2 Olimpíadas, tudo que eu devo como ser humano. Repete aí, você fala tão simples. Foi para onde? Fui para 2 Olimpíadas, eu tentei ir para 5, mas fui para 2. Brasil! Eu tentando ir para academia. E aí, quem faz esporte aqui? Tá boa, bom, tá boa. bom. Pessoal, a vida é muito curta para não se fazer esporte. E não precisa ser atleta olímpico, porra. É só fazer exercício para se sentir o corpo. E por que eu falo isso? Porque tudo que eu tenho hoje, eu devo ao esporte. Aquele esporte que me traz essa coisa da resiliência, do tesão, da energia. E com isso eu fundei a Clearseio em 2001, abri capital. Semana passada entrou o Pix porque eu vendi para a Serasa e estamos aqui para fazer o Brasil uma caiu o Pix, travou o banco, né? Como não, é que foi não caiu, isso? ainda vai cair. Então, para a gente fazer, mudar esse país maravilhoso através da inteligência artificial. Beijo! Valeu, Pedrão! Augusto, é contigo aí. Quem é você, cara? Quem é você? Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Ayrton, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu sou carioca, como todo carioca, eu gosto de praia e gosto de música. Então, durante a universidade eu fui estudar engenharia eletrônica e assim que saí da faculdade, eu descobri que eu não gostava de ser engenheiro e eu fui empreender. Montei uma empresa de software e fui ser um desenvolvedor de software. Eu era dev. E aí, na minha empresa, eu descobri por que toda empresa quebra. O Pedro, a sua, a minha, a sua, eu já quebrei. Sua, e todo mundo, gente, quebra pelo mesmo motivo. E o motivo é a falta de cliente. Ou a gente perde os clientes que tem, ou a gente não traz os clientes que precisa. E nesse momento eu resolvi mudar a minha carreira e falei: essa matéria eu quero estudar. Eu quero entender de cliente. E aí eu me apaixonei pelo cliente. E entender cliente é ouvir o cliente, entender o que o cliente falou, o que ele não falou, o que ele quis dizer, é aprender a negociar, é aprender a vender. Porque nas empresas, quem fala com o cliente é a área comercial. E quem também fala com o cliente é a área de atendimento quando dá bucha. E o resto da companhia? Ar-condicionado. Entendeu? Então eu falei: não, na minha empresa todo mundo vai falar com o cliente. Todo mundo tem que entender. Porque a gente vai fazer uma reunião para tratar dos problemas, nós vamos ter que fazer uma reunião para desenvolvimento de um novo produto. Como é que alguém vai participar dessa reunião se nunca falou com o cliente, se nunca foi visitar com o cliente? Como é que alguém vai ter uma opinião? Então a primeira pergunta que eu faço quando alguém vai participar da reunião, eu falei: quantos clientes você visitou nos últimos 30 dias? Quem não visitou o cliente nem precisa participar. Por quê? Não vai poder colaborar. Então a minha trajetória ela começou nessa empresa, depois eu descobri que eu não entendia nada de gestão de empresa, fui fazer um mestrado, mudei minha carreira para o mercado financeiro e aos 50 anos eu conheci um jovem empreendedor de 25. E foi assim então que a gente resolveu mudar de vida e a gente criou a Stone, que é uma empresa de pagamentos. Começou como uma empresa de maquininha, mas hoje é uma verdadeira plataforma de software de gestão, pagamentos e serviço financeiro, focado no pequeno e médio empreendedor brasileiro. Vários de vocês aqui são clientes e a gente está aqui então para ajudar a resolver problema e permitir que o pequeno e médio empreendedor consiga prosperar, ajudando ele a vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer. Muito bom, valeu, Augusto! Léo, eu já te conheço bem, eu já sei que você vai conectar certinho com isso. Você sempre diz pra gente, você sempre diz: a bagunça tá na rua, a bagunça tá na rua. Você apresenta e explica o que é isso de que a bagunça tá na rua. Primeiro, obrigado, gratidão a todos vocês, o tempo que nós estamos aqui. Sou da Zona Norte de São Paulo, nasci no bairro do Limão
quem me conhece aí, Zona Norte. Estudei no Salesiano Santa Terezinha. Minha mãe, como uma boa professora, falou, pô, tem que dar um bom estudo, né? Graças a Deus, assim, conduzi a minha jornada. Fui, com 9 anos, comecei a entregar pizza. Naquela época eu não entregava pizza de mochila, né? Como a gente tem hoje, era garupeiro. Então, para mim, era um puta barato. Ganhava pizza, ganhava caixinha, né? E ainda me divertia. Mas não por uma questão de obrigatoriedade, sim por servir as pessoas, ajudar as pessoas. No final, a gente sempre tem que ter um propósito. Acho que é o que nos une aqui o tempo todo, é isso. Resolver o problema, atender cliente, no final é problema de alguma forma. Servir as pessoas é o que está ligado ao nosso propósito. Assim conduzi, 13 anos meu pai descobre tudo isso, né? Fala, o pai se separou da minha mãe e por aí vai. E aí eu comecei a minha jornada no Senac, Voluntários da Pátria, esse mundo de tecnologia. Me apaixonei, virei um prodígio, fui para a Microsoft, descobri a Endeavor estava vindo para o Brasil em 2002, 2001. Eu tinha ali 20 anos de idade e, pô, eu falei, não dá para ficar desenvolvendo tecnologia para americano, a gente tem que desenvolver tecnologia brasileira. Sou da época do nosso grandioso Senna, então esse orgulho de ser brasileiro, a nossa bandeira está aqui, aí é Brasil, esse propósito nosso, e aí a gente começa uma jornada empreendedora, aquilo me pica e desenvolvo a Semantics se torna a primeira Deep Tech brasileira, tinha que ser, né? Na verdade da América Latina, brasileira, listada nos Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos em final de 23 para conduzir essa jornada de abrir o capital da companhia. E o ano passado, no final de 2023, no ano passado, minha família volta, eu volto aqui para reassumir a companhia e colocar ela na geração de caixa, na sustentabilidade novamente. E claro, com esses caras aqui, volto também com esse propósito, né? Como é que o Brasil sai ou se torna protagonista dessa grande oportunidade que a gente tem nesse mundo de AI. Sem dúvida nenhuma, é uma guerra, acho que todo mundo está vendo o que aconteceu ontem, antes e por aí vai. E a gente está aqui para trazer uma boa mensagem que é possível a gente realizar desde que a gente consiga se unir e, sem dúvida nenhuma, ter um propósito único para desenvolver e construir propriedade intelectual para esse país. Valeu, Léo. É possível e é mais provável do que sempre foi tirar o Brasil da segunda divisão, por duas características principais. Uma, nós somos muito criativos. Tive a oportunidade na carreira de visitar vários países, fiz muito trabalho com a China, também um país bastante empreendedor. E dentro dessa característica de criatividade e de empreendedorismo, que cresceu muito justamente pela nossa escassez, a gente tem que se virar com pouco, tem que fazer do limão uma limonada. Nós temos uma oportunidade, principalmente com a IA generativa, de acessar uma estrutura de conhecimento a partir de uma única mensagem de áudio. Um analfabeto pode mandar, um cego pode fazer uma interação e obter todo o conhecimento e quase que simular um bate-papo com Einstein, seja o que for. O que a gente precisa no meio disso tudo é de vontade, curiosidade, interesse. E aí eu quero perguntar para vocês, uma geração, nós 40, 50, mais, Augusto soprou velhinha semana passada, né? Uma energia fora do normal. O que tira você da cama, Pedrão? E eu passo para todos vocês, né? Como é que vocês ainda são inovadores? Os três realizaram empresas gigantescas. Nós não estamos falando da casa de milhões, nós estamos falando de empresas de bilhões. E ainda assim, eles acordam no outro dia e falam, pô, eu quero outra coisa, eu quero fazer algo mais. E a gente às vezes escuta alguém que não quer pegar um metrô, porque olha, eu quero ficar tranquilo. E você vai ver, tem 20, 25 anos. O que é esse tesão, Pedrão? É a mesma pergunta para os três, porque os três são cheios de tesão. Pessoal, acho que no final do dia eu digo que se a gente não tem um sonho, a gente está morto e não sabe. Acho que uma das doenças que, na minha opinião, vai ser classificadas como uma das mais é a procrastinação. A gente não pode procrastinar a vida, a gente tem que sonhar, a gente tem que acordar com esse propósito, com esse tesão. E não é, e eu aprendi uma coisa com o Pedro que é muito bonita, que não é estar no caminho do ter, é estar no caminho do ser. As coisas vão e vêm. A gente realizou companhias, como o próprio Ale colocou, de alguns bilhões. Mas no final do dia, não é sobre isso. É sobre o que a gente está entregando para as pessoas, o que a gente está servindo, o que a gente está construindo, o que a gente está desenvolvendo essas pessoas. Porque no final é isso que vai, né? Não tem morto, desculpa o termo, mas não tem milionário em cemitério. Não existe isso. No final a gente não leva. O que leva é o que a gente deixa para as pessoas, propósito, de visão, de valor.
as coisas consigam ser conduzidas disso. Então acho que tem que sonhar. A tesão é seguir meus valores, o propósito. É possível realizar. Se a gente ficar aqui procrastinando ou discutindo que o país, os políticos e por aí vai, todos os países têm os seus problemas. No final do dia é isso. Sou um dos brasileiros que teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos e viver e conviver com o dia a dia, né? Todo país tem seu problema, né? Claro, alguns mais, outros menos, de um lado, de um outro, mas no final o ser humano é isso. A gente está o tempo todo se buscando o melhor, e às vezes a gente reclama muito e a gente não pode se permitir a fazer isso. Estava aqui, né, com o Pedro ali agradecendo a Deus, né, Pedro? Pô, puta saúde, maravilha, ver você, estar aqui podendo compartilhar nossa história de alguma forma, deixar uma mensagem positiva. Então acho que no final é isso que me dá um tesão, que me acorda, que me desafio, né? A gente é muito voltado a desafio. É mais humano do que hardware, né? Isso aí, cara. Augusto, vai lá. Acho que o que faz a gente acordar cedo e tomar o banho frio é a gente ter a capacidade de alinhar o propósito individual com o propósito da empresa ou do que você está fazendo. E é muito difícil, para mim foi muito difícil, olhar para aquele papel em branco, um dia sentar na mesa e identificar qual é o meu propósito. Aliás, eu faço a provocação para todo mundo aqui. Cada um tem que ter o seu propósito. Você tem que saber qual é o seu propósito. Eu digo que a coisa mais importante que aconteceu comigo foi o autoconhecimento. É sentar no final do ano, uma folha em branco, numa mesa, eu pego um Gatorade e uma barrinha de cereal e falo, vou ficar algumas horas aqui pensando no meu propósito. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu alinhei, o que eu não alinhei, o que faltou e como é que vai ser meu ano novo. Então todo ano um exercício de alinhar o propósito com o que eu estou fazendo. E ao longo desses anos, a consistência sempre foi, eu quero fazer o bem, eu quero impactar a vida de pessoas, eu quero impactar em vida de negócios. Então, o que faz eu acordar todo dia de manhã é eu ver uma enorme oportunidade de poder ajudar o Brasil. O projeto que a gente está aqui, que é a AI Brasil, é um projeto que a gente entende que é um projeto de nação, é um projeto de competitividade nacional. As empresas e os países que dominarem a inteligência artificial vão ter uma vantagem em relação àquelas que não dominarem. Então nós temos que ser protagonistas. Todos nós nos juntamos aqui, vamos botar o QR Code aqui convidando todos a participar, porque é uma comunidade, é um movimento, é um esforço para que todo o Brasil se adopte a tecnologia da inteligência artificial para ajudar a melhorar o seu trabalho, a sua empresa e o nosso país. Então todo dia eu acordo com essa energia, buscando sempre fazer a mesma coisa, aprender. Eu aprendo todo dia. Eu visito o cliente para aprender, eu estou aqui para aprender. Vocês acham que eu estou aqui para ensinar? Não, eu estou aqui para aprender, porque rodei os estandes todos, conversei com as pessoas, troquei ideia. Todos nós não podemos cansar de aprender, porque a vida é um aprendizado contínuo, porque ela está mudando. Aí também colocou aqui, como é que cada um aprende? Aprende conversando, aprende no network, aprende visitando empresa, aprende visitando países, no turismo. E de vez em quando a gente vem aqui, pum, vê um insight e fala, puta, aprendi esse negócio e já valeu esse tempo aqui. Então eu queria deixar como mensagem, nunca canse de aprender. Maravilha. Frasezinha, Paulo, por favor. Ninguém sabe tanto, Pedrão, que não tenha nada a aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tenha nada a ensinar. Eu provoquei o Pedrão numa cerimônia que ele fez com amigos, com gente que participou da história. Eu brinco que são os dinossauros do e-commerce do Brasil, que ele consegue reunir, é muito querido lá dentro. E eu perguntei para ele, na hora que ele agradeceu toda a trajetória que ele teve até esse momento de virada, de repassar a ClearSale, 25 anos, né? De repente deu certo, né? Assim, foi da noite para o dia. Só levou 25 anos e a empresa teve sucesso. Calma, gente. Não entrem nessa cilada de hacking. Não para de procurar hacking, igual aconteceu com rede social, igual aconteceu com e-commerce. É claro que alguém foi lá e conseguiu fazer um site e ganhou um dinheirinho, mas aquilo ali acaba muito rápido. Tem coisas que você precisa construir fundamentos. E a pergunta que eu fiz para o Pedrão foi: e aí, Pedrão, aposentar agora? Você falou de jeito nenhum.
O que você quer aprender agora? O que você quer fazer daqui para frente, Pedrão? Pô, eu acho que aqui já está sendo um grande aprendizado. Obrigado, Augusto. Obrigado, Léo. Eu acho que quando a gente fala de vida, né, nós estamos imersos na vida. Eu acho que isso que é o principal para você levantar todo dia de manhã. Mas o que é a vida? A vida, a gente é a vida. E quando a gente pensa, né, quem que é o Pedro? Quem que é o empreendedor? Mas quem que é a coisa que está dentro de mim? Porque aquela coisa que vem de dentro é aquela vontade que a gente tem de manhã. E como é que a gente trabalha isso? Como disse o Augusto, esse autoconhecimento. Porque se a gente fica refém, do dinheiro, importantíssimo, mas se a gente só faz aquilo objetivamente, porque a gente precisa trabalhar, precisa ter o sustento, mas isso é só uma parte da vida. A hora que a gente vai para a subjetividade, né, do pensamento, essa outra visão que eu tenho, como é que eu faço o meu sustento para eu ter essa conexão, que é o que a gente, né, às vezes não, na maioria das vezes a gente sente dessa energia que o ser humano tem. Eu acho que vocês concordam comigo que a gente é corpo, né, mente e espírito, né, uma intuição, energia, né? Tem alguma coisa que conecta a gente, tem ou não tem? Do nada, né? Do nada. Do nada. Então, o que me acorda todos os dias de manhã é, esse tesão de vida. Não quer parar. Não quer parar, porque quanto mais a gente mostrar que a vida é muito mais que o salário no final do mês, e que, a gente pode conectar e transmitir isso, que não tem valor, que é esse ser. Quando a gente é mais, a gente transmite essa energia. E é isso que me faz todo dia esse tesão. 5 da manhã, é isso aí. Léo, vamos falar um pouquinho de tecnologia então. O Léo tem uma trajetória lá de trás, começou no Senac, foi para a Microsoft. Então, às vezes ele conversa muito sobre negócio, tem uma visão incrível, mas quando você começa a falar tecnicamente, ele também tem um conhecimento grande. Nós estamos aqui falando de Agile, de tudo aquilo que tem o quê? Uns 15 anos que começou a estourar. Era assim no começo, é assim hoje. Você entende que é essa maneira como a gente vai tocar em relação a agentes, inteligência artificial, ou tem muita mudança aí por acontecer? Não, primeiro, eu me identifico muito com, acho que a maioria de vocês aqui. Eu comecei com tecnologia, muito técnico, né? Então eu ainda gosto de instalar bibliotecas e falar um pouco de linguagem, programação. Eu gosto muito disso, eu gosto de aprofundar tecnicamente, mas não era um mundo como esse, era um mundo muito diferente, onde a velocidade tecnológica e a criação competitiva junto com a tecnologia, você tinha times muito diferentes. Acho que todo mundo aqui sabe da lei de Moore, né? Que todo mundo fala, a Intel colocou muito forte isso, né? Que era, cada 2 anos eu vou dobrar. Você vê que isso não existe mais. Eu acabei de voltar do GTC, que é o evento global de AI, o Pedro inclusive estava lá. Você vê uma capacidade computacional sendo dobrada a cada 6 a 1 ano. Então é muito louco, é muito desafiador. Isso requer essa velocidade de adaptabilidade dos negócios com a tecnologia. Uma das coisas que mudou minha cabeça e fez ir para o mundo de negócio, né? Empreendedor, quer dizer, foi, acho que não sei se foi a minha leitura de não ser apaixonado por tecnologia. Quem é técnico sabe e vai entender muito bem. Às vezes a gente tem essa paixão pela tecnologia. E o que me mudou a maneira de enxergar as coisas era ser apaixonado pelo problema, pela solução. A tecnologia ela é o meio, e isso traz um diferencial muito grande na maneira como a gente enxerga as coisas, a maneira como a gente coloca tesão, energia em tudo aquilo. Às vezes a tecnologia está à frente do tempo, ou vice-versa, mas o problema ele é real e ele é tangível, e ele traz resultado para o negócio. Então a gente nunca pode esquecer disso. Então a inteligência artificial vai trazer muita oportunidade, muita coisa já está mudando, né? E claro, a gente precisa também continuar olhando, na minha leitura, continuar olhando para o problema. Qual o problema que eu estou resolvendo? Eu vejo muitas companhias no qual a gente acaba ajudando, gastando milhões em tokens, milhões em GPU, e no final do dia não entrega valor porque estão apaixonados ou ali testando a tecnologia em si. Mas
Eu acho que eu gosto muito disso, ser apaixonado pelo problema e não pela tecnologia. E, Ale, pragmaticamente falando, vai mudar muita coisa, a gente precisa se adaptar. Metodologias vão mudar, às vezes a maneira como a gente constrói um produto, na minha leitura, não é para o cliente, como o próprio Augusto colocou, e a inteligência artificial nos possibilita acelerar essa jornada. Então essa é a minha leitura. Se eu puder elaborar um pouco mais, eu acho que a inteligência artificial ela também vai gerar uma série de problemas, porque ela vai mudar muita coisa. Ela vai mudar na forma como a gente opera, ela vai mudar a forma como a gente atende os clientes, ela vai mudar o nosso produto, porque cada vez mais produto e serviço estão misturados. Você tem as fintechs, que são empresas que são financeiras e de tecnologia, você tem as techfins, são empresas de tecnologia que foram para o lado financeiro, você tem o varejo, que também entra na parte de tecnologia, que entra na parte financeira, que entra na parte de seguro, ou seja, tudo isso vem mudando o cliente, e isso impacta na forma como o nosso trabalho será executado, mas fundamentalmente a maioria que está aqui é líder. Como que nós vamos liderar os nossos times? Porque os times estão mais distantes, a gente tem visto que vem surgindo de uma forma exponencial a quantidade de agentes de AI, e tem os múltiplos agentes, tem os orquestradores de agentes, o nosso time vai ter cada vez mais agentes, tem empresa agora que antes de contratar um colaborador, Spotify anunciou isso há alguns dias, que só vai contratar pessoas se o trabalho não puder ser executado por um agente. Então a gente está vivendo um monte de transformação nas nossas empresas e nós temos que estar estudando isso profundamente. Gente, eu uso inteligência artificial todo dia, o tempo todo, para tudo. Para tudo, é para tudo. Esse é um mindset AI first. Qualquer coisa, primeiro eu vou na inteligência artificial. Me dá ideia, provoca, discute, reclama, melhora o meu pensamento, discuto com ela, busco soluções, busco estudo, busco referência, e tudo isso porque na minha empresa eu tenho uma preocupação muito com o cliente, e todos vocês aqui também têm clientes, e está acontecendo um fenômeno que está me incomodando muito, que é, pode anotar aí, o cliente hoje está mais infiel. Total. Eu como cliente estou mais infiel. Eu compro de lojas que eu nunca comprava, né? Todo mês eu compro em algum lugar que eu não comprava antes. Por quê? Mas você não é fiel daqui? Não, eu estou experimentando. E por que as pessoas estão mais infiéis? Elas estão mais infiéis porque a gente está intolerante. Eu baixo um aplicativo, ele demora mais do que 3 segundos para abrir, eu não uso. Eu descarto ele e vou procurar o outro, né? Então, eu estou mais intolerante com isso. E mais do que isso, está acontecendo o fenômeno das empresas ficarem mais irrelevantes. Então, na minha área, vai surgir hoje uma empresa que faz uma parte do negócio que eu deveria estar fazendo, que eu não faço, e que vai levar meu cliente. E o cliente simplesmente vai migrar, fala, pô, ali aquele aplicativo é melhor, aquele pagamento é melhor, aquele serviço financeiro é melhor, aquilo ali. E as empresas estão ficando irrelevantes sem sentir. Daí a importância de estar sempre se mantendo atualizado, sempre inovando, sempre conversando, porque é isso que vai permitir a gente permanecer e buscar a liderança. Vou puxar isso daí, porque tem muito de cultura, muito de comportamento, Pedro. E vocês três, eu conheço bem o dia a dia, a rotina, os negócios de vocês, abrindo algumas coisas, né? Eu lembro do Augusto do ano passado, lá no começo do ano, ele falando, pô, eu uso toda vez nas palestras a sua fala, contratei um personal AI. Você já ouviu falar nessa profissão? Ela existe agora, porque você não tem um personal para ir para a academia, por mais que você saiba, aquele ali vai te dar um suporte para você performar melhor. É tanta ferramenta e tanta espuma também que nos distrai. E ele brincou, não estava entendendo porra nenhuma dessa merda, né? E aí agora o cara já dá aula, né? E não importa se você está no nível de C-level, de founder, de mega empresa, ali igualou todo mundo. E por outro lado, Pedrão, faltou a parte do... A gente está sentindo muita falta de uma questão comportamental. Não é essa que eu falei, a parte da vontade. Mas em grandes empresas é difícil, empresa tecnológica é difícil inovar. Não é? Você estava ali dentro da ClearSale, tem dentro da Semantics, tem dentro da Estônia, e eu escuto, pô, a gente sabe que tem que para fazer, mas tem que passar por um monte de áreas. E todo mundo fica travado e ninguém quer se arriscar. Eu como um goianinho,
A maior parte é de São Paulo, né? Quem não sai de São Paulo precisa sair também para conhecer o resto do mundo. Há uma cultura de se proteger. Eu tenho que me defender antes de eu entrar em qualquer lugar, eu já entro preparado para me defender. Isso afasta muito a inovação. E o Pedrão tem uma característica espetacular nisso. Ele se joga, bate a cabeça na parede e volta, igual aqueles bonequinhos de fricção. Ele vai, bate, volta, bate de cá, bate, mas ele não para. Alguma dica para a gente ter mais coragem, se jogar mais, não esperar desse tanto, não ter medo de errar? Eu acho que na civilização humana a gente sempre teve essa coisa da nossa sobrevivência. E como é que a gente vai sobreviver? Que é da teoria dos Mossos lá, que isso tem que ter. A gente tem que comer, tem coisas básicas que a gente tem que fazer para o nosso corpo. Isso sendo resolvido, né, quando a gente tem esse olhar, essa sensibilidade das pessoas, a gente tem que olhar que eu faço muito isso, eu confio. Porque a hora que você desconfia de uma pessoa, você bloqueia, você tem medo. E a hora que você confia, você já está dando uma moeda para a pessoa imensurável. E a hora que ela pega assim, ela sente que você confia nela, ela se transforma. E a confiança é um valor essencial para a cultura. Porque quando você fala de cultura, é uma coisa que você sente. Aonde que acontece a cultura das empresas? Aonde que acontece? No cafezinho, no rádio peão. As pessoas escrevem lá, eu sou inovador e tal. Mas daí o cara fala lá, esse babaca aqui que tá mexendo o saco. Isso aqui acontece, já viram? Então, a cultura é essa energia. Ela acontece, mas como é que a gente faz para ela que acontecer do jeito que possibilite a inovação? É acolher o ser humano, é confiar nele, mas no sentido que você sendo gestor, você não vai dar para um cara que é júnior um problema sênior, mas você tem que ter uma sensibilidade humana de falar, esse cara, eu posso dar isso para ele, se ele errar, ele vai aprender. Porque quando a gente erra, quando a gente tem essa pequena fraude, eu trabalhei com fraude 25 anos, é a melhor ferramenta para você se redescobrir, porque a fraude ela é objetiva no sentido, tem fraude, é porque tem uma perda objetiva financeira, e isso gera, em contrapartida, um desafio para você se reinventar. Não sei se eu compliquei muito aqui, mas a dica pessoal, mesmo, né? A vida é muito curta, 80, né? Ensinamos isso com o nosso mestre Léo, 80 voltas pela Terra. E se a gente ficar com medo, né? Não confiar, primeiro, essa confiança está em confiança, né? Como é que eu confio em você? E o ser humano, ele é perfeito. Se você olha para ela, você fala, eu confio em você, aquela energia desbloqueia. Então, mas também não adianta você falar que confia naquela pessoa e depois, na hora que ela faz uma coisinha errada, você fala, puta que pariu! Na frente de todo mundo. Aí o que acontece? Travou. Não, a energia, né? O cara olhando assim, uau, eu não posso errar. Aí o que acontece? Fico com medo. Aí o que acontece? Então, confia na beleza do ser humano, que isso é impagável. Vai lá. Então, Pedro, nós estamos num painel e aqui muitas pessoas me perguntam no final ou durante o painel, Augusto, me dá alguma dica aqui, você está falando um monte de coisa. Eu estou aqui no Instagram, eu não consegui ouvir e prestar atenção, me dá 2 dicas aqui para eu sair daqui com alguma coisa. Augusto é bem para utilizar. A gente vai fazer um teste aqui, né, Augusto? A gente vai começar, vovó. A gente vai sair aqui, quanto tempo a gente tem? 16 minutos e a gente vai perguntar. Já põe o QR Code na tela aí, Daí. Vamos fazer uma coisa diferente aqui, Augusto. A gente vai sair aqui, e aí a gente vai perguntar para alguma pessoa aí, o que se tirou daqui hoje. E aí, quem responder, né, a resposta certa, ganha uma camiseta. Ganha uma camiseta. Olha aí. Tá bom? Mas tá todo mundo assim agora, que medo! Ai, que medo! Então o que o Pedro falou é o seguinte, a forma da gente liderar mudou e nem todo mundo entendeu.
Mudou historicamente, agora. O jeito de liderar é manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que nesse mundo de tecnologia que anda tão rápido, a liderança, ela mudou. A liderança é pelo exemplo. A liderança, né, o cargo de CEO, né, presidente da empresa, que é Chief Executive Officer, ele era o cara que executava. Agora ele não é mais o cara que ele executa. Ele inspira, ele desafia, ele dá exemplo, ele faz um monte de outras coisas que nós, como líderes, temos que fazer. E a pergunta que vocês deveriam fazer todo dia, que é a pergunta que o colaborador de vocês está fazendo, é: por que eu vou ser liderado por esse ser humano? Por que eu estou aqui? Por que eu vou querer ser liderado? Porque se eu não quiser ser liderado, eu vou embora. Todo mundo tem opção, está lá no LinkedIn, procura e tal, e vai embora. E a resposta, gente, agora é para anotar. É por causa de 3 motivos. Anota aí. Você não conhece a Tem que existir um compromisso seu, com seu colaborador, de que você vai de forma genuína querer ajudá-lo. Ajudar ele a ser uma pessoa melhor, que ele vai crescer pessoalmente, que se ele entender isso e abraçar a causa, ele vai crescer profissionalmente. E o terceiro, se tudo der certo, ele vai crescer financeiramente. Então, crescer pessoalmente, nessa ordem, profissionalmente, né? E financeiramente. E esse compromisso tem que ser genuíno. E ele é feito através de um pacto, onde você vai dar feedback, você vai dar instrução, você vai dar colaboração, que é a coisa mais comum que alguém chega para mim e pede ajuda, fala: Augusto, estou com um problema grave lá no meu time. Eu falei: qual é? Falta de engajamento, falta de motivação. O time não está motivado. A pergunta não é essa, a pergunta é: por que você não está conseguindo motivar o time? É você, não é a pessoa, não é o time. O time lá não está engajado, está difícil a minha vida. A pergunta é: por que você não está conseguindo engajar? Por que você não está conseguindo motivar? Por que você não está conseguindo sonhar? E, portanto, por que o time não está performando? Então, espero ter deixado 3 dicas aí para a turma. E é nessa ordem, né? É nessa ordem. O financeiro vai vir de consequência. Ô, Léo, passado esse turnaround ali dentro da Semantics, agora é um momento de muita contratação, de trazer gente. E você é um cara muito elegante, né? O Léo é sempre gentleman, né? Lord. Levanta aí, pô, faz bagunça. Ele também sem protocolos. Como é que você escolhe pessoas para trabalhar contigo? O que você olha? Primeiro, eu sempre falo que existe uma linha vermelha. Linha vermelha não se pisa. A linha vermelha está em... Levanta aí, Léo, larga de Não. A linha vermelha, pessoal, estou aqui. A linha vermelha, ela não se pisa. Isso é inegociável. Existem coisas na vida que são inegociáveis. Não pegar atalho, maltratar as pessoas, tudo que tem a ver com a nossa cultura e nossos valores. Isso é inegociável. Contratar pessoas e trazer e montar esses times, eu acho que é muito do que esse feeling e tudo que a gente já sentiu. Se você não confia e não dá o caminho, a oportunidade, ao mesmo tempo você também está se bloqueando ou bloqueando um conhecimento que você não tem. Mas os valores e a linha vermelha sempre tem que ser os princípios que vão nos guiar. Quando você tem esse muito bem definido, não importa se o cara erra, se ele deixa de errar. Se o erro não está conectado com a linha vermelha, está tudo bem. E se pisa-se na linha vermelha, é isso, é inegociável. Não faz sentido estar junto. Uma pessoa que maltrata, uma pessoa que não tem, pega atalho, né? Recebe bola, sei lá, todos os nomes que a gente pode vir aqui a discutir, é inegociável. Não faz parte daquilo que você busca ir para uma jornada. E construir isso, pessoal, todos aqui estão 25 anos, Augusto também não sei quantos anos nisso, eu estou agora com Semantics 15 anos, não é da noite para o dia. Uma juventude dopamina como a gente vive é um desafio gigantesco, porque essa relação e essa confiança, ela acaba se perdendo pelo fato do imediatismo.
e é o que estraga muita coisa. Às vezes você tem pessoas, tem uma cultura, mas esse imediatismo não está alinhado com esse propósito, a pessoa vai por, às vezes, um salário e por aí vai. Não estou dizendo que é importante, pessoal. Eu sempre falo uma coisa que é, o nosso papel como líder é sempre equilibrar 3 fatores: cabeça, coração e bolso. Esse é o nosso desafio o tempo todo, é estar equilibrando isso das pessoas para que obviamente a gente consiga trazer o engajamento, e é isso que você sente numa contratação, na cultura, nesse todo dia a dia que você está na empresa, você está vendo se aquilo está engajado com isso e com longo prazo. Essa é uma outra, deixando não estender, é longo prazo, pessoal. A gente na Semantics tem uma missão 2030. Pô, daqui 5 anos, eu acho que até pouco. Antes era 10. Eu falo de fazer o que a gente fez em 10 em 5. Por quê? Porque a maturidade também traz isso. Porém, se a gente não está comprado no longo prazo, pessoal, é muito difícil. Eu acho que quantas empresas, todo mundo gosta de trazer os cases aqui, né? A empresa cresceu, vale $1 bilhão. 1 bilhão de dólares é uma empresa, uma pessoa de uma empresa só. Tá legal, maravilhoso. Isso aí é para jornal, galera. Quantas empresas vocês conhecem que é assim? Manchete. Desculpa, pessoal, a vida é difícil, é resolver problemas sim, é se motivar o dia inteiro, é tomar porrada todo dia e tem que se encarar isso de frente. Quanto mais verdadeiro você é consigo mesmo e com a sua organização e com as pessoas, e é o tal da transparência, transparência gera confiança, né? Então acho que é isso que tem muito a ver com o que eu acabo conduzindo de alguma forma, o que traz a Semantics isso. E quem não está engajado naquilo, quem pisou na linha vermelha pode ser o melhor cara do mundo. O cara pode bater a melhor meta, meta. Chão, não é sobre ter, é sobre ser. Então, ser, ele está no longo prazo. Minha leitura, minha visão. Walk the talk, né? Porque se você dá esse espaço, você também dá um recado, né? Que pode. Todo mundo alinhou isso. Pô, você hoje é o líder exemplo. É o walk the talk. Não é que você fala uma coisa, no outro dia de manhã, está mandando todo mundo para aquele lugar. Tá tudo bem, não funciona, não é seus valores, pisou na linha vermelha. É impossível esconder mentiras por muito tempo. Não dá. Pedrão, Brasil, cara, Brasil. Boa. Tem jeito. Atleta brasileiro, galera. Participou de 2 Olimpíadas. Isso é maravilhoso. Conta um pedacinho disso e vamos falar agora de Brasil pra frente. Por que se acredita nessa bagunça? O que tem como? O que tem de bom aqui? Como é que nós vamos resolver esse negócio? Pessoal, levanta, Pedrão, faz um salto com barreiras aí, né? Pula aqui. O Brasil, pessoal, é um país maravilhoso, porque tem, que você falou ali da paixão. Filma, tá? Agora é hora de você levantar o celular, o WhatsApp e filma essa mensagem. Não precisa fazer. Porque a gente é uma cultura muito afetuosa, a gente é muito carinhoso, a gente tem tesão. A gente tem aquele fogo interno. Não sei se vocês aqui viajam, mas quando você vai lá atrás, é muito... Pô, os Estados Unidos é maravilhoso, mas é muito objetivo. E o brasileiro, por tanta coisa que tem, vocês sabem, né? O Brasil, para empreender aqui, vocês podem ver tudo que está acontecendo no Brasil. Você fala assim, uau, tá uma bagunça. Mas na hora que você olha, o Brasil ainda vai, está caminhando, apesar de tudo. Então, esse aqui, olha, se eu ficar olhando para cá, uau, isso aqui é ruim, né? Por isso que eu falo, da fraude a gente gera confiança. O que é confiança? É você estar nessa jornada de sentimento. O brasileiro é assim. E isso é o principal para a gente se transformar, porque a inteligência artificial, ela não tem essa coisa dessa energia, desse tesão. Ela está na seara objetiva e subjetiva, ela é inteligente, né? Ela conversa com você, mas não está nessa coisa do sentimento. E o brasileiro tem isso. Onde você vai, americano vem aqui, ele fala, uau, esse Brasil... Samba, caipirinha. Samba, né? Pô, Rio de Janeiro tinha que fazer carnaval todo dia, viver de turismo. Pô, até a cultura do carioca, né, Augusto? Mas a gente, mas tem muita confusão lá. Calma. A vida, quantos anos é? A Europa demorou quanto tempo? Nós somos um país muito novo. Sim. E agora, por isso que a gente está com tesão aqui, porque através dessa inteligência, o que é inteligência artificial? Ela é uma comunicação. Ela é Large Language Model. O que ela faz? Ela processa tudo que a gente fala e eu posso conversar com ela.
Então, como disse o Alê, uma pessoa ignorante, ela pode de repente conversar com Einstein, mas ela vai entender o que o Einstein fala, e aí que está a nossa soberania da AI Brasil. Que é AI Brasil? Não é sobre tecnologia, então é AI Brasil? É muito mais sobre... É muito mais. Porque o que a gente falou de tecnologia aqui agora? Quanto que a gente falou disso aqui? Aí tu tá até agora lá com a mão no queixo esperando. Vocês não vão falar da tecnologia? Vamos falar de tecnologia? Está claro para nós que há pessoas hoje, a oportunidade tem pessoas, não é isso? A oportunidade tem pessoas. Vocês que são líderes, a gente tem que ter a parte técnica, o objetivo a gente tem que saber. Por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que ter se reinventando. Mas o grande diferencial vai ser esse sentimento, essa sensibilidade que você vai ter. Eu estou atendendo, né? Prodesp, parabéns. Qual que é o principal coisa mais valiosa que a gente tem na vida? O tempo. Na hora que líderes como você, Érica, faz incute isso na cabeça do cara que está ali, puf, eu não preciso ficar mandando para ele. Não preciso. Ele fala: meu, eu estou aqui numa coisa legal porque eu estou economizando. Né? Quantas pessoas tem no teu time lá? Não, 100 pessoas. Vamos botar 1000 pessoas que estão lá. Quantos brasileiros que estão usando isso e economizou o tempo? Lembra das 80 rodas ao redor da Terra? E elas vão poder usufruir mais da vida. Então, a AI Brasil é sobre isso. É trazer essa soberania, esse tesão. E a gente não ficar refém. Puta, olha o que os caras estão fazendo. A gente primeiro tem que começar a gente. Eu. Né? De dentro. Né? E aí, a partir disso, a gente conecta com o outro, num case, né? Fazer lá, economizar o tempo das outras pessoas, e aí, no palco da vida, a gente vai inspirar uma multidão, para que elas tenham essa confiança, e através dessa confiança, a gente vai transformar o país. Vamos sim. Ô Augusto, vamos encher um estádio, então? Bora encher um estádio? E por que nós vamos encher um estádio, né? Porque a gente precisa dar palco. A AI Brasil não é nada, a AI Brasil é um palco, para que vocês estejam mostrando o que vocês fizeram. E é o palco para o pipoqueiro, para o cabeleireiro, é o palco para o pequeno empreendedor, para o camelô e também para o grande executivo. Tudo se iguala, mas é ele quem inspira. Depois, dentro da internet, né, da rede social da AI Brasil, vocês podem ver diversas vezes que a gente contou os nossos cases. Eu tenho o meu case de empresa, tem uma indústria de moda feminina. Justamente, agora vamos falar, temos 3 minutos. Então, conta o teu case. Ixi, não vai dar tempo, mas eu vou contar ali no final que a gente vai ter um tempinho. Primeira coisa que eu peço para vocês agora, leiam esse QR Code, ele é de um dos grupos. Vocês vão falar: pô, esse é o grupo de indústria. São tantos grupos. A AI Brasil hoje está com mais de 10.000 pessoas organicamente conversando, é bem agitado. Para tentar diminuir, a gente conseguir digerir tanto conteúdo, o que a gente fez foi separar em verticais. Então eu tenho o grupo que depois que vocês entrarem, depois que eu terminar a palestra, eu vou mandar. Tem do varejo, tem o técnico, tem marketing, tem vendas, saúde, gestão de pessoas, etc. E mais algumas coisas que a gente pode conversar com calma. E dentro do site aibrasil.ai também tem os outros links para vocês acessarem. Já tem muita coisa que aconteceu para a gente conversar, o tempo seria pouco. Eu queria então passar para vocês para uma mensagem final, uma mensagem que, assim, eu sempre quando eu estou num palco eu falo: pô, o que o pessoal vai sair porque ele não falou só que o evento foi legal, ele anotou alguma coisa que fez diferença. Tenta deixar essa última mensagem. Começa por você, Augusto. Vamos encher um estádio, pô. Olha, eu estou usando AI para tudo e para deixar registro onde tem tido mais desempenho, performance e resultado. Primeiro, área jurídica, tudo que é repetitivo, processo, diminui tempo de advogado, aumenta a produtividade e aumenta êxito nos processos. Então diminui custo e aumenta resultado. Segundo, atendimento de recursos humanos internos, atendimento de cliente, atendimento de força de venda. Toda a interação da companhia, ela tem sido utilizando inteligência artificial, e isso aumenta a produtividade. Quantos funcionários na Estônia? Tem 15 mil. 15 mil funcionários. Então isso aí tem dado produtividade, velocidade, e as pessoas estão mais satisfeitas falando com o robô, porque o robô é prestativo, o robô é eficiente, o robô responde mais rápido, e o que era temido como uma barreira virou um grande aliado. Valeu, Augusto. Léo, a mensagem final. Não tem oportunidade de estar para todos. O Brasil tem uma cultura maravilhosa.
uma das coisas que mais vão predominar daqui para frente, e eu acredito que isso será por décadas, são valores humanos. Os valores humanos, de fato, são insubstituíveis. E o Brasil tem uma cultura, como o Pedro, todos aqui discutiram, maravilhosa, de abraçar, de ser criativo, de ser multicultura. E graças a Deus, um povo muito caloroso, e entendo que esse seja um fator de predominância para a inteligência artificial para o mundo. Se desenvolvam, eu acho que é uma coisa que eu não tenho medo, ele vai e está aumentando a produtividade, da mesma maneira que a internet veio com essa discussão de sobrepor empregos ou, enfim, substituir, abre uma série de oportunidades, né? Quando você poderia dizer que uma Globo seria impactada por uma Cazé TV de um cara que simplesmente nasceu ali no YouTube. Então, olha que oportunidade maravilhosa que a gente tem. Abracem o novo, não tenham medo. Eu acho que o Brasil é um país novo que precisa se desenvolver. A gente não pode permear aqui uma cultura europeia, uma cultura de outras culturas aí que são muito mais desenvolvidas do que nós. A gente precisa se desenvolver e abraçar, acreditar, é possível fazer. É claro que tem oportunidades que não são ao nosso alcance. Na minha visão, por exemplo, a estratégia de hardware para inteligência artificial, acho que de borda pode ser, mas esse jogo, na minha opinião, está ganho. Mas a camada de aplicação, desenvolvimento e tudo que está conectado com o usuário, eu acho que aqui tem uma gigantesca oportunidade para a gente poder ser referência no mundo, como é o Brasil no setor financeiro. Olha a gente aqui de novo no Agile Trends São Paulo, mês de abril de 2025, 50º evento em que a gente está com uma turma energizada, e essa turma põe pilha para o país andar. Mas eles também precisam deixar o recado final para vocês. Eu vou perguntar para eles. 3, 2, 1 e...